Olá, este é o Saiba Mais e hoje vamos falar de um tema importante no ano inteiro, mas que fica mais evidente na época do carnaval. Trata-se da abordagem inadequada que muitos homens fazem às mulheres durante os dias de festa. Todo mundo sabe que carnaval é diversão, brincadeira, paquera. Mas qual o limite para a aproximação? Quando a situação passa do aceitável e fica constrangedora e até mesmo intimidadora para a mulher? O que diz a lei sobre esse assunto? Acompanhe a reportagem. Os tradicionais 4 dias de folia antecedem o período religioso católico da Quaresma e é esperado com ansiedade por muita gente, principalmente pelos solteiros que querem paquerar. O cara sabe quando a mulher é da abertura e aí ele tem que saber se pode continuar, dar o próximo passo, ou então partir para outra. Dá umas olhadinhas assim, vai chegando aos pouquinhos e nada de agressividade, né? Conversar primeiro, né? Antes de ter essa atitude. Tem que saber seduzir. Mas, segundo as mulheres, muitas vezes o flerte passa do ponto. Já tentaram me beijar, só que eu não deixei. Fica meio, o cara quer, a mulher não quer, fica complicado. Nada de gostosa, linda, puxar você, ninguém merece. Em festas de rua e bailes, apesar do ambiente descontraído já ser propício para a paquera, se a abordagem for constrangedora e agressiva, é considerada crime. A vítima deve denunciar o agressor. A denúncia pode ser feita por telefone. É só ligar para o número 180. No ano passado, as denúncias de violência contra a mulher no carnaval aumentaram 174% em comparação a 2015. Quase 60% foram agressões físicas e cerca de 13% correspondem à violência psicológica e moral. Este advogado explica que essas agressões não são assédio sexual. No âmbito jurídico, o crime de assédio só se caracteriza em local de trabalho. No caso de abusos contra mulheres em carnaval e festas, o julgamento é baseado no Código Penal, ligado ao crime de estupro, ou pela Lei de Contravenções Penais, que trata de situações de molestamento e incômodo. Se a pessoa ela avançar demais no campo de reserva sexual da vítima, neste caso, poderemos estar diante de uma situação de crime. E aí a gente vai ter a grande tendência que se curve, que a gente vá mais para o crime de estupro. Embora os tribunais vêm decidindo assim, embora não seja um consenso ainda na nossa doutrina que a aplicação seja desse crime. E o Saiba Mais conversa agora com o advogado Marcos Vinícius Camargo Figueiredo. Marcos, obrigado por estar aqui conosco no Saiba Mais. Toda nossa. A primeira questão que eu queria tirar uma dúvida. É assédio isso que aquelas moças contavam na reportagem? Serem abordadas durante a festa na rua, pode ser chamado de assédio ou assédio é outra coisa? Não, o assédio sexual capitulado no artigo 216A do Código Penal não configura esses fatos que foram colocados pelas meninas. O assédio sexual do artigo 216 tem constrangimento e é quando alguém constrange outra pessoa a obter com si qualquer tipo de vantagem sexual, mas com um componente específico que é a relação de subordinação no trabalho entre o agente do crime e a vítima. Quer dizer, tem que ser em ambiente de trabalho e o homem tem que ser chefe e a vítima subordinada. É preciso que haja esse componente de subordinação, né? E é preciso ter em mente também que no assédio sexual não há violência. O constrangimento ele é isolado e aí é um crime que a doutrina gasta bastante tempo para aprimorar, compreender e apreender, porque alguns doutrinadores clássicos dizem que se trata de um tipo aberto e o que nós entenderíamos, por exemplo, por favorecimento sexual. O que seria favorecimento sexual? E o que seria o constrangimento? Qual é o limite do constrangimento? Porque é preciso tomar cuidado que um flerte, uma cantada, ainda que deselegante, ela não configura por si só o crime de assédio sexual. Bom, resolvida essa questão do assédio, que trata-se de um crime cometido no ambiente de trabalho, vamos falar agora daquilo que interessa a partir da reportagem, que é o tema do programa de hoje. É a abordagem inadequada na rua de um homem sobre uma mulher, com toque ou sem toque, verbalmente ou não. Que crime é esse?
Outro tema também bastante importante de se compreender. Veja só, o Código Penal ele estabelece o crime de estupro no artigo 203 com duas componentes legais. Conjunção carnal, que à luz da doutrina clássica seria a cópula, e ato libidinoso. Tudo que ocorre diferente da cópula. Portanto, o ato libidinoso é um elementar do tipo penal diferente da conjunção carnal. O beijo, esse beijo forçado que as telespectadoras colocam, ele pode sim configurar estupro. Há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende que o beijo, obviamente com violência, o constrangimento com violência ou grave ameaça, e com lascívia, ele pode configurar estupro. Agora, outros tipos de beijo, ainda que haja o constrangimento, não necessariamente podem configurar o crime de estupro e iriam para a capitulação do artigo 61 dos crimes da Lei de Contravenção Penal. Razão pela qual é preciso analisar bem o caso concreto, porque, claro, a pena do crime de estupro é uma pena alta. Agora, a tipicidade, que é a subsunção, o operador do direito ele vai analisar o fato e verificar se esse fato se enquadra ou não na modalidade do crime de estupro ou, conforme o caso, a Lei de Contravenção Penal no seu artigo 61. Nós temos algumas perguntas feitas na rua, a partir da rua, por pessoas que querem participar do programa. Vamos ouvir uma delas. O cara tentou me beijar à força na balada, o que eu faço? Que conselho o senhor dá à moça? Que ela tente impedir, chame socorro àquelas que estiverem ao seu lado e procure a autoridade policial competente para que tome as providências cabíveis. Denunciar imediatamente? Sempre denunciar. Não faz um boletim de ocorrência, vai à delegacia? Se dirige à autoridade policial. Acho que no Carnaval o Estado costuma colocar alguns centros, alguns polos, né? Enfim, existem autoridades policiais ali por perto. Procurar o mais rápido possível a autoridade policial mais próxima. Não existindo autoridade policial mais próxima, procure uma delegacia e registre imediatamente um boletim de ocorrência. Nós recebemos também, Marcos, perguntas pelo WhatsApp. Vamos ouvir uma delas. A minha dúvida é em relação a carnaval de rua. Se você está em um carnaval e, de repente, um cara te aborda e te força a querer beijar você à força, isso é assédio? Bom, nós respondemos há pouco, mas vamos repetir, é importante para esclarecer a pergunta. Não é assédio propriamente. Não é assédio, é claro que eu aconselho aos homens que busquem o consentimento das mulheres para que consigam se beijar. O beijo consentido é muito melhor do que o beijo constrangido. Agora, não configura assédio. O beijo forçado, ele pode ser, conforme o caso, como a gente acabou de dizer, ou uma contravenção penal, por conta de um importúnio que não vai gerar as elementares do crime de estupro, ou até o crime de estupro. Veja que aquele beijo forçado, aquele importúnio de que o cidadão quer beijar a menina e a menina retrai e ele continua insistindo e depois vai ou até consegue um beijo, não me parece que esse fato em si, data máxima vênia, configuraria o crime de estupro. Agora, o beijo com lascívia, forçado, com violência, ele pode configurar. É claro que em nenhuma das hipóteses nós incentivaremos sempre que o homem não pegue o consentimento ou adquira o consentimento da mulher. Vamos ouvir mais uma das perguntas feitas por WhatsApp. Eu sou a Rebeca e eu gostaria de saber o que fazer no caso de assédio no carnaval. Quem eu devo procurar? Imediatamente a autoridade policial, os telefones que já foram passados pela reportagem, acho que é pelo número 100, salvo engano, mas sempre denunciar. A mulher que é vítima de violência deve sempre denunciar. A denúncia, ela provoca o Estado a tomar as medidas e as providências cabíveis na aplicação da lei, na prisão ou nas medidas processuais a serem tomadas contra o agressor e, efetivamente, até também cessar uma agressão. Quantas mulheres são vítimas de violência, continuam sendo vítimas de violência, têm medo de denunciar e, por conta disso, continuam sendo vítimas. Então, o conselho é, denuncie sempre, não tenha medo. O Estado tem a obrigação de dar suporte à mulher que sofre violência. Marcos, vamos tentar delimitar o que é exatamente crime e o que não é nesse caso. O rapaz aborda a moça sem violência e rouba um beijo. Ele cometeu o crime? Não, um beijo roubado me parece, até pode ser deselegante, mas me parece que ele não vai se enquadrar
numa conduta típica, sempre analisando o caso concreto. A gente tem que ter em mente que crimes contra a ordem sexual, eles exigem dos operadores um estudo constante, aprofundado de doutrina e jurisprudência. Me parece que o beijo roubado, ele não configuraria nem o crime a contravenção penal. É claro que nós não estamos aqui a incentivar nenhum tipo de comportamento. Estamos aqui a discutir fatos e se eles ensejam ou não uma consequência jurídica penal. Me parece que o beijo roubado não. Quando a coisa passa a ser crime, exige violência, por exemplo, o rapaz agarrar a moça, ou basta ele ameaçar, intimidação? O primeiro limite é o consentimento. Teve consentimento, não há fato típico nem responsabilidade penal. O segundo limite é: nós temos o constrangimento. O constrangimento ele pode ensejar a contravenção penal do artigo 61. Agora, o constrangimento com violência, ele já pode superar a contravenção penal e ensejar a tipicidade do crime de estupro. Porque lembremos, o crime de estupro hoje, com alteração em 2009, ele não se configura mais simplesmente pela condução penal, mas por ato libidinoso, que é tudo que não ocorre quando ocorre a cópula. Então, o limite sempre é: constrangeu, você já está no limite da responsabilidade penal na contravenção, Decreto-Lei 3688, artigo 61. Superou o constrangimento com violência, pode ensejar a tipificação do crime de estupro. Desculpe. Agora, como esses crimes muitas vezes são cometidos ou em locais escuros, ermos, ou no meio de multidão, em que é difícil caracterizar o crime em si, como é que se prova, como é que se chega ao tribunal e diz: olha, aconteceu, está aqui o culpado ou o acusado? Essa é uma questão processual muito interessante de enfrentar. O crime de estupro, como via de regra, há de ser e ocorre, ele acaba acontecendo em lugar ermo e é revelia de qualquer outro elemento de prova. Então, via de regra, crimes dessa natureza, eles ocorrem com a palavra do agressor contra a palavra da vítima. E a jurisprudência e a doutrina, eles têm balizado nessas circunstâncias que a palavra da vítima ela tem uma força probatória maior do que as circunstâncias processuais normais e indeterminadas ocorridas em outros crimes. Agora, é claro que a autoridade judiciária tem que tomar o cuidado devido, porque ainda milita no processo penal o princípio do indúbio pro réu, para que não haja condenação de um inocente por um crime tão grave, porque ele não vai só sofrer as penas de um crime tão grave, ele sofre também os problemas de um sistema penitenciário que costuma não admitir, a comunidade do sistema penitenciário costuma não admitir ter tolerância zero com crimes dessa natureza. Agora, não basta, portanto, a palavra da vítima, que outros elementos a pessoa que foi vítima disso deve buscar para tentar uma reparação judicial? Veja só, é sempre importante que o julgador busque numa condenação de um crime dessa natureza, a autoridade judiciária, outros elementos de prova. Mas existem condenações abalizadas pela jurisprudência com suporte na palavra isoladamente da vítima. Porque, veja, em lugar ermo, você não tem outro elemento de prova, a não ser que a vítima tenha dado a sorte de, no momento, ter gravado, ou uma câmera externa ter feito imagens do fato em si. Mas, via de regra, a palavra da vítima tem uma força probante muito aprofundada. Vamos relembrar as penas para esses dois casos que a gente tem em mãos aqui, a contravenção penal e o estupro em si. Em que situação se aplica um e outro? A contravenção penal, quando ficar no limite apenas do constrangimento, a pena é de multa, artigo 61. O crime de estupro caput, em circunstâncias normais, entre pessoas que são maiores, pena de reclusão de 6 a 10 anos. Se houver lesão grave ou a vítima for menor de 18, maior de 14, pena de 8 a 12 anos. E se resultar morte, pena de 12 a 30 anos. Lembrando também que o Código Penal tipifica o crime de estupro contra os vulneráveis, artigo 217-A, e as penas são muito maiores. Bom, muito bem, eu quero agradecer aqui a presença do advogado Marcos Vinícius Camargo Figueiredo no Saiba Mais. E até o próximo programa.